E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui. Estamos aí de volta para nossas aulas de Química. Hoje a gente vai começar um assunto novo, capítulo 2, para quem tem o livro, tá? Para quem quiser acompanhar pelo livro, tá no capítulo 2 do assunto. Hoje a gente vai ver, pessoal, unidades de medidas, tá bom? Anteriormente, há um bom tempo atrás, eu mandei para vocês umas videoaulas em relação a esse assunto. Só que agora a gente vai ver mesmo em definitivo, que são as unidades de medidas, tá? Só antes da gente entrar nesse conteúdo, eu queria salientar algo para vocês, que é em relação às unidades de medidas qualitativas e as unidades de medidas quantitativas, tá? As unidades de medidas qualitativas, pessoal, são unidades que a gente não precisa, que não precisam ser expressadas utilizando números. Por exemplo, quando você acende uma fogueira, essa fogueira ela libera calor. Esse calor, né, necessariamente não precisa de um número para ele ser expresso. Você sente, e isso a gente dá o nome de unidade de medida qualitativa, que vem de qualidade. Quantitativa, como o próprio nome já vem dizendo, quantidade, ou seja, as unidades de medidas quantitativas, elas precisam ser expressas através de números, tá? Ou seja, todas as unidades de medidas quantitativas, elas são expressas utilizando números. Essas unidades de medidas são as unidades que nós vamos estudar a partir de agora, tá? Que são unidades de medidas quantitativas. Começando, o que são as unidades de medida, pessoal? São representações das grandezas físicas. Grandezas físicas? Mas o que é uma grandeza física, então, já que eu não sei? Grandeza física, pessoal, eu coloquei aqui a definição para vocês, só para recordar, é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geográficas. Como eu falei para vocês agora há pouco, unidades de medidas quantitativa. Todas as grandezas, elas precisam ter informações numéricas e ou geográficas, tá bom? Ou seja, utilização de números ou letras, tá certo, pessoal? Isso que são grandezas físicas. As grandezas físicas, elas são divididas em algumas subdivisões, que a gente vai dar o nome para elas de unidades, ok? Todas as grandezas físicas, elas são subdivididas em unidades. Só que antes da gente entrar dentro dessas unidades, que é o que nós vamos ver agora, eu só queria mostrar para vocês que todas as grandezas físicas, elas são estabelecidas, regulamentadas e definidas pela SI. SI, pessoal, é o órgão científico que regulamenta, ou seja, padroniza todas as unidades de medidas. E o SI, que ele é conhecido como Sistema Internacional de Medidas. Para que existe o SI? Para ter esse padrão, ou seja, se 1 quilo aqui no Brasil, esse 1 quilo tem que ter como mesma medida lá na China. Tá? Tem que ser uma medida padrão, para valer aqui no Brasil, vai valer lá na China, vai valer lá na Europa, vai valer nos Estados Unidos. Ou seja, é uma padronização. E essa padronização ela é regida pelo SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Lembrando, gente, que esse sistema internacional ele é composto por vários cientistas, tá bom? Não é só uma pessoa só, não. São vários cientistas que estudaram, pesquisaram para poder padronizar essas unidades de medidas, tá certo? As grandezas, elas podem ser expressas por unidades, como já falei anteriormente. Todas as grandezas físicas, pessoal, elas podem ser expressas através das unidades. Bora ver aqui alguns exemplos de grandezas e de suas respectivas unidades. Eu coloquei também aqui, só a critério de curiosidade mesmo, as suas abreviações, tá? Porque aqui, quando a gente for começar a trabalhar, a gente não vai colocar os nomes, a gente coloca as abreviações das unidades, ok? Uma das primeiras grandezas mais importantes que nós temos é a massa, que tem como unidade o quilograma, que tem como abreviação
o QG. Outra unidade de medida também, ou seja, outra grandeza que a gente tem é o comprimento, volume e temperatura. O comprimento tem como unidade o metro, o volume tem como unidade o metro cúbico e a temperatura tem como unidade padrão o Kelvin, ok? Bom, a primeira unidade de medida que nós vamos ver, pessoal, vai ser a massa, tá? O que é a massa? É a propriedade geral da matéria que indica a quantidade de matéria existente em um corpo. Só recordando, gente, o que é matéria, tá? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume no espaço, certo? Isso que é matéria, tá? Aqui a gente está vendo uma das propriedades da matéria, que é a massa, que tem como unidade padrão o quilograma, ou seja, de acordo com a SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão da massa será o quilograma, certo? Existem outras unidades de medida para a massa? Sim, existe, pessoal. Como para as outras grandezas também, existem várias unidades de medida para elas. Só que, de acordo com a SI, existem as unidades padrões, que no caso aqui da massa será o quilograma. E para medir a sua propriedade, ou seja, a massa, ela é medida através da utilização de balanças, tá? A massa, ela é medida através de balanças, ok, pessoal? Como eu falei para vocês, a massa, ela existe outras unidades de medidas. Lembrando que a padrão é a quilograma. Mas entre as outras que existem, nós temos as mais comuns, tá, gente? É a tonelada, que tem como símbolo o T, a quilograma, que é a unidade padrão, que tem como símbolo QG, a grama, que tem como símbolo G, e a miligrama, que tem como símbolo o MG. Aqui do lado, pessoal, eu coloquei uma relação entre as unidades de medidas da massa. Todo mundo sabe que entre uma unidade e outra existe uma relação, como por exemplo, creio eu que todos nós já sabemos que uma tonelada equivale a 1000 quilos e que 1 quilo equivale a 1000 gramas e que 1 grama vai corresponder a 1000 miligramas. O que é que a gente pode observar nisso, pessoal? Que dentro de uma unidade de medida e outra, sempre haverá um aumento. No caso aqui vai ser um múltiplo de 1000. Ou seja, 1 tonelada, 1000 quilos. 1 quilo, 1000 gramas. 1 grama, 1000 miligramas. Como dito anteriormente, pessoal, eu falei para vocês que existe uma relação entre as unidades de medidas que vai de uma razão de 1000, tá? Como eu coloquei aqui, ó, tonelada, quilo, grama, miligrama. Quando a gente quer fazer algum tipo de conversão entre essas unidades de medidas, a razão sempre vai ser 1000. Ou seja, de tonelada para quilograma, para me transformar de 1 tonelada para gramas, a gente multiplica por 1000. De quilo para grama, também a gente multiplica por 1000. De grama para miligrama, nós também iremos multiplicar por 1000. Sempre lembrando, tá, pessoal, que teoricamente na matemática, a gente quando vai da esquerda para a direita, ok? Sempre vai ser uma multiplicação. E, ou seja, se da esquerda para a direita eu multiplico, da direita para a esquerda eu irei dividir. Ou seja, se eu quero ir de miligramas para gramas, eu faço o quê? Eu divido por 1000. Se eu quero ir de gramas para quilogramas, divido por 1000. E se eu quero ir de quilogramas para toneladas, eu faço o quê? Justamente, divide por 1000. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês conseguirem visualizar essa relação, ok? Logo,
eu quero transformar 2,5 quilos em gramas. Para eu utilizar a relação, eu vou fazer o seguinte, ó, é 2,5 quilos, ou seja, está aqui o quilo, certo? Eu quero ir para onde? Eu quero ir para a grama. Aqui está o quilo e aqui está a grama. Ou seja, para mim ir do quilo para a grama, eu faço o quê? Multiplico por 1000. Ou seja, eu vou fazer o quê? 1 quilo, ele vai equivaler a 1000 gramas, certo? Ou, que é outro jeito, tá, gente? Espera aí. Aqui é pela regra de 3, viu? Depois eu mostro desse jeito para vocês. Ou seja, se para mim ir de quilo para gramas, basta eu multiplicar por 1000. Ou seja, eu vou pegar o 2,5 quilos e vou multiplicar ele por 1000. Fazendo isso, pessoal, eu consigo fazer o quê? Eu transformo de quilo para gramas, tá bom? Efetuando essa multiplicação, vai ficar, ó, como aqui só tem zero, basta vocês esquecerem os zeros. Isso é uma multiplicação, uma regrinha que a gente usa quando qualquer número termina com zero, tá, gente? A gente esquece os zeros, no caso aqui são 3 zeros. É como se a gente esquecesse, se eu fizesse isso. Ficou 2,5 vezes 1. Lógico que vai dar 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Vocês lembram que eu apaguei daqui 3 zeros? Então eu vou acrescentar 3 zeros no resultado. Agora basta fazer o quê? Eu colocar a vírgula. Eu tenho quantos números após a vírgula? 1. Então aqui, ó, vai ficar um número também após a vírgula. Zero à direita de uma vírgula não vale nada. Ou seja, 2,5 quilos, ele vai ser igual a 2.500 gramas. Ok, pessoal? Isso é fazendo, utilizando a relação, tá bom? O exemplo 2 aqui, ó, eu estou pedindo para vocês transformar 4 miligramas em quilogramas, tá? Ou seja, eu vou sair do miligrama e vou até o quilograma. Ou seja, eu vou fazer uma conversão do miligrama para o quilograma. Lembrando que quando eu vou do quilograma ou do miligrama para o quilograma, a gente passa pela grama. Então, eu vou andar quantas casas do miligrama até o quilograma? Eu vou fazer 1, 2 vezes até chegar no quilograma. Ou seja, a gente vai dividir por 1000 2 vezes, tá bom? Primeiro, por que primeira divisão por 1000? Porque quando eu divido a primeira vez por 1000, eu vou sair da miligrama e vou para a grama. Quando eu divido novamente por 1000, eu vou fazer o quê? Eu vou sair da grama e vou chegar onde? No quilograma. Que é justamente o que aqui está falando, ó, que é para sair de 4 miligramas para quilogramas. Bora fazer isso? Ó, e logo vai ficar 4 dividido para 1000. Certo? Lembrando que eu vou dividir por 1000 2 vezes, porque eu quero ir da miligrama para o quilograma. Lembrando que para mim ir do miligrama para o quilograma, eu vou passar pela grama, ou seja, eu vou andar 2 casas. Por isso que a gente vai dividir por 1000 2 vezes. Aqui no caso, eu estou fazendo a primeira divisão por 1000. O resultado dessa divisão, a gente vai dividir novamente por 1000 para que a gente chegue aonde? No quilograma. Logo vai ficar, não vai dar para dividir, porque 4 dividido para 1000 não dá. A gente faz o quê? Um zero e a vírgula. 40 dividido para 1000 dá para dividir? Não, então eu acrescento mais um zero. Observe, pessoal, aqui que eu coloquei 2 zeros seguidos, correto? Na divisão, quando a gente coloca 2 zeros em sequências, a gente tem por obrigação colocar um zero no resultado. Mais um zero no resultado, tá bom? A partir do segundo zero, ou seja, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto zero, à medida que eu for acrescentando,
eu tenho que também acrescentar no resultado. Logo ficou 4.000 dividido para 1.000, 3 zeros aqui corta com 3 zeros aqui, 4 dividido para 1, 4. Ou seja, só que esse resultado aqui ainda, ó, não é quilogramas, ele é o quê? Gramas, tá? Porque eu saí do miligrama e fui para onde? Na grama. Quando eu divido uma vez por 1.000, eu não estou indo diretamente para o quilo, eu estou indo para a grama. Porque para mim ir para o quilo, eu preciso fazer o quê? Dividir mais uma vez por 1.000. Logo vai ficar 0,004 mais baixo. Dividido por 1.000. Divisão com vírgula, tá, gente? Quando a gente vai dividir com vírgula, a gente tem que fazer um truque bem simples, tá? Ó, vocês observam que aqui, nesse número, possui uma vírgula, certo? Que é 0,004. Aqui possui vírgula? Não. Ou seja, dá para fazer essa divisão? Não dá, tá? Eu só posso dividir o número com vírgula por outro número com vírgula. Então, a gente faz o quê? A gente acrescenta uma vírgula aonde não tem. Por quê? Para que ambos os números fiquem com vírgula. E nesse número que eu acrescentei a vírgula, eu vou acrescentar zeros. Mas quantos zeros? A mesma quantidade de números que o outro tem após a vírgula. Por exemplo, esse número aqui, ele possui quantos números após a vírgula? 1, 2, 3. Ou seja, eu vou acrescentar aqui, ó, 3 zeros. Para quê? Para que ambos os números fiquem com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Ou seja, aqui tem 3 números após a vírgula e aqui também tem 3 números após a vírgula, certo? Para que eu faço isso? Para poder eliminar as vírgulas. Ou seja, quando ambos os números eles têm a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, eu posso eliminar as vírgulas. Logo aqui ficou o quê? 0,0004 ou simplesmente 4. Por que 4? Porque 0 à esquerda de um número não vale nada, tá? 0 à esquerda de um número não vale nada. Ou seja, aqui basicamente era como se fosse 4. 4 dividido para 1 milhão, tá? Ou seja, 4 dividido para 1 milhão, dá para dividir? Lógico que não, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai acrescentar zeros até poder efetuar a divisão. Ó. Acrescenta um zero e a vírgula. Dá para dividir? Ainda não. Então a gente faz o quê? Acrescenta mais um zero. Observe que eu acrescentei 2 zeros em sequência já. Foi o que eu disse agora há pouco. Que quando a gente acrescenta 2 zeros em sequência, a gente tem por obrigação acrescentar um zero no resultado. Então, acrescento um zero no resultado. A partir do segundo zero, ou seja, o terceiro, quarto, quinto, sexto zero que eu for acrescentando, é automático que eu também acrescente esse zero no resultado. Ó, eu já acrescentei 2, vou acrescentar o meu terceiro zero, ok? Ou seja, a partir do segundo zero, quando eu acrescento outro zero, eu também tenho que acrescentar mais um zero no resultado. Acrescentei o terceiro zero, um zero no resultado. Acrescentei mais um zero, que no caso é meu quarto, mais um zero no resultado. 0, 0. Aqui, ó, eu tenho 400 mil. Ainda não dá para dividir. Então, eu vou acrescentar mais um zero no resultado. Lógico, ficou 4 milhões dividido para 1 milhão. Eliminando os zeros, ficou 4 dividido para 1, 4. Ou seja, 4 miligramas ele vai ser igual a 0,000004 quilogramas. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o volume, tá? Lembrando que o volume, ele é outra unidade de medida referente à matéria, tá? Nós já vimos a massa, que também é referente à matéria. Lembrando que a matéria ela é constituída por massa e volume. E o que é o volume, pessoal? É uma propriedade geral da matéria, como eu já falei agora há pouco,
que indica a extensão de espaço ocupado por um corpo. Por exemplo, esse pincel aqui, ele está aqui, ou seja, ele está ocupando um espaço, tá? Então, ele está ocupando um volume dentro desse espaço aqui, tá certo? A unidade de medida padrão, pessoal, para o volume vai ser o metro cúbico, que tem como abreviação o m com expoente 3, quer dizer, metro cúbico, né? Tá? Então, o metro cúbico ele vai ser a unidade de medida padrão de acordo com a SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, tá? Vai ser o metro cúbico. E a medida de volume, pessoal, geralmente ela é feita utilizando-se recipientes, ou seja, vidarias adequadas, tá? A gente sabe que qualquer recipiente que possa armazenar líquidos, ele serve para fazer o quê? Para a medição de volume. Mas geralmente em laboratório utiliza-se vidrarias, adequadas para fazer essa medição, tá certo? Voltando para cá, a gente também tem, assim como o volume, a massa, o volume também tem algumas outras unidades de medida, tá? Como, por exemplo, nós vimos que o metro cúbico, ele é a unidade padrão, tá certo? De acordo com SI, o metro cúbico ele é a unidade de medida padrão para o volume. Só que, além dela, o volume ele também possui o centímetro cúbico ou o nosso famoso litro, ambos tem a mesma medida, tá certo? 1 decímetro cúbico, ele vai corresponder a 1 litro. Por isso que decímetro cúbico e litros é a mesma coisa, tá certo? Só são nomes diferentes, mas ambos têm a mesma medida. Outro comumente utilizado é o centímetro cúbico, SM3, ou mililitro, tá? O centímetro cúbico e o mililitro, pessoal, eles também vão possuir a mesma capacidade de volume. Então, eles são iguais, tá certo? Ó, centímetro cúbico é igual a mililitro, decímetro cúbico é igual a litro, tá certo? Só vir agora umas relações básicas que a gente tem no volume, que são as seguintes, que 1 metro cúbico ele vai corresponder a 1000 litros, 1 decímetro cúbico ele vai ser igual a 1 litro, como eu falei aqui, ó, 1 decímetro cúbico, ele é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. E essa daqui é padrão. Acho que todo mundo já deve saber que 1 litro, ele é igual a 1000 mililitros, tá certo? 1 litro, ele corresponde a 1000 mililitros. E 1 centímetro cúbico, ele vai ser igual a 1 mililitro, tá certo? 1 centímetro cúbico, ele vai ser igual a 1 mililitro. Só exemplificando, pessoal, agora o que foi dito anteriormente, para a gente fazer conversões de volume, a gente pode ter isso aqui em mente, que o esquema que eu fiz, ó, que de metro cúbico para decímetro cúbico, caso eu tenha uma unidade em metro cúbico e eu quero converter para decímetro cúbico, basta eu multiplicar por 1000. Se eu quiser ir de decímetro cúbico para metro cúbico, basta eu dividir por 1000, tá certo? De metro para decímetro, eu multiplico por 1000. De decímetro para metro, eu divido por 1000. E eu falei também que decímetro cúbico e litro são unidades de medidas equivalentes, ou seja, são iguais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o decímetro cúbico ele é igual ao litro. E para a gente transformar de litro para mililitros, basta vocês fazerem a mesma coisa. Ó. De litros para mililitros, basta vocês multiplicarem por 1000. E de mililitro para litro, basta dividir por 1000, tá certo? De litro para mililitro, multiplica-se por 1000. De mililitro para litro, divide-se por 1000. Outra coisa que eu também falei agora há pouco foi o quê? Que o mililitro ele vai ser igual ao centímetro cúbico, ou seja, o mililitro ele é igual ao centímetro cúbico. Logo, se eu tenho 1 mililitro, isso equivale a dizer que eu também vou ter 1 centímetro cúbico, porque ambas as unidades de medida são equivalentes,
lentes, tá certo? Eu botei aqui dois exemplos para a gente fazer essas conversões de volumes para exemplificar melhor o que eu falei agora há pouco, tá certo? A primeira delas, ele está pedindo para vocês transformarem 4,5 metros cúbicos em decímetros cúbicos. De acordo com o nosso esquema que nós vimos, ó, eu quero ir de metro cúbico, que está aqui, para decímetro cúbico, que está aqui. Ou seja, para mim ir de metro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 1000, tá certo? Logo vai ficar 4,5 vezes 1000, tá certo? 4,5 vezes 1000. Eu vou usar aquele esquemazinho, pessoal, de multiplicação de números que terminam com zero, tá certo? Porque fica mais fácil de efetuar a multiplicação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1000. O número 1000, ele tem 3 zeros no final. O que é que eu posso fazer quando o número termina com zero? Eu posso tirar, eliminar. Para quê? Para que a multiplicação fique mais simples, tá certo? Logo, esses 3 zeros aqui do 1000, eu posso eliminar, ficando o quê? 4,5 vezes 1. Ó, não ficou mais simples? Todo mundo sabe que qualquer número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Logo vai ficar 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 4, 4. Vocês se lembram quantos zeros eu eliminei aqui de cima, ou seja, no número 1000? 3, certo? Eu eliminei 3 zeros. Esses 3 zeros, eu faço o que com eles? Eu vou acrescentar aqui no resultado final, ok? Terminou? Ainda não. Falta a gente colocar a vírgula, certo? Na multiplicação, para a gente colocar a vírgula no resultado, basta vocês contarem quantos números há após a vírgula em ambas as parcelas, ok? Nessa parcela aqui, eu tenho um número após a vírgula, e na segunda parcela, eu não tenho nenhum número após a vírgula, tá certo? Ou seja, eu só vou ter no total um número após a vírgula. Se eu vou só ter um número após a vírgula, no resultado final, eu só preciso ter um número após a vírgula. Ou seja, a vírgula vai ficar aqui, ó. Para que esse zero fique após a vírgula. Ou seja, um número após a vírgula. E na matemática a gente tem o seguinte, que número à direita de vírgula não vale nada. Ou seja, se não vale nada, eu posso tirar, tá certo? Logo eu vou ter como resultado final 4,500 decímetro cúbico, ou 4.500 decímetros cúbicos. Espero que vocês tenham entendido. Exemplo 2. No exemplo 2 é para transformar 300 centímetros cúbicos em litros, tá certo? 300 centímetros cúbicos em litros. Ou centímetros cúbicos, perdão, 300 centímetros cúbicos em litros. O que foi que eu falei agora há pouco? Que 1 centímetro cúbico, ele é igual ao mililitro. Ou seja, se aqui eu tenho 300 centímetros cúbicos, isso equivale a dizer que eu vou ter 300 mililitros. Ou seja, para eu ir de mililitros para litros, basta fazer o quê? Dividir por 1000, ok? Para mim ir de mililitros para litros, basta dividir por 1000. Lembrando que aqui eu tenho 300 centímetros cúbicos, certo? O que foi que eu disse agora há pouco? Que centímetros cúbicos é equivalente a milímetros, a mililitros, tá? Ou seja, se aqui eu tenho 300 centímetros cúbicos, isso quer dizer que eu vou ter 300 mililitros, ou 300 ml, certo? Agora a gente faz o quê? A gente vai pegar o 300, como para ir de mililitros para litros, basta fazer o quê? Dividir por 1000. Logo vai dividir por 1000, o que vai ficar? Aqui eu tenho 300, dá para dividir por 1000? Não. Então a gente faz o quê? Bota um zero e a vírgula. 3.000 dividido para 1000, dá para dividir. Corto 3 zeros aqui, corto 3 zeros daqui. 3 dividido para 1, 3. Ou seja,
300 centímetros cúbicos é igual a 0,3 litros. Esse aqui é o meu resultado final. Espero que vocês tenham entendido.